bate-papo com a nossa assessorada Natasha, que está estudando medicina aqui na Argentina, já está fazendo o primeiro ano. Tu pode contar um pouquinho da tua história, assim, como que foi no começo para ti, antes de tu começar a estudar medicina aqui na Argentina, né? Se tu já tentou entrar na faculdade de medicina no Brasil, se tu já fez vestibular. Bom, então, primeiro sou a Natasha, tenho 25 anos, sou do sul do Brasil. Primeiro eu fiz engenharia ambiental e sanitária, sou engenheira formada. Quando eu era bem pequena, eu falava que eu queria ser pediatra, sempre falei, mas quando chegou no ensino médio, eu acho que eu não me sentia capaz, não sei, vários empecilhos. Enfim, quem quer estudar medicina sabe que não é um caminho fácil, nenhuma é, né? Mas a medicina aqui no Brasil mesmo é mais complicado pelo valor e tudo mais. Então, eu acabei desistindo, como tinha duas pessoas da minha família que eram engenheiros, eu pensei, vou fazer engenharia. Fiz, me formei e comecei a trabalhar e falei, não dá para mim, eu preciso ser médica. Enfim, daí comecei a olhar e falei com a minha mãe, e ela que me falou sobre medicina na Argentina. E aí comecei a pesquisar sobre há 2 anos atrás. E aí, bem no fim, meu pai acabou perdendo o emprego e não tinha como eles me ajudarem, investirem para eu ir naquele momento. Então, eu tentei uma prova de um cursinho, uma bolsa de um cursinho, consegui bolsa de 100% no cursinho, e aí eu tinha como meta: vou fazer 1 ano de cursinho. Se eu passar numa pública, beleza, fico aqui, ok. Se eu não passar, eu vou para a Argentina, porque eu já tinha certeza do ensino e tudo mais, eu não tinha dúvida nenhuma, e é isso. Então, fiz esse 1 ano de cursinho, e quando acabei o cursinho, ano passado, alguns vestibulares foram passados para esse ano também, por causa da pandemia e tudo mais. Fui muito bem nos vestibulares, tinha nota para passar nas particulares, mas não tinha nota suficiente no Enem para passar numa pública. Então, no mesmo dia, eu já entrei em contato com a assessoria e já falei assim: estou indo. E até então tu já tinha pesquisado sobre medicina na Argentina, já sabia como funcionava, a qualidade do ensino. Então, surgiu realmente nesse momento, quando eu estava trabalhando e falei, não é isso, não estou feliz, não dá. Aí eu comentei com a minha mãe sabe que eu sempre quis ser pediatra, sempre falei. E aí, quando eu comentei com ela trabalhava num hospital infantil aqui na minha cidade, e ela me falou que tinha uma médica, uma pediatra, que era formada na Argentina e fez residência ali no hospital deles e tudo mais, e que a médica falava super bem da faculdade, então eu entrei em contato com ela, enfim, e aí comecei a ver como é que funcionava, porque antes eu realmente não sabia, eu já tinha ouvido falar sobre Paraguai, Bolívia, mas não tinha ouvido falar sobre a Argentina. E aí, a partir desse momento, quando eu ouvi, eu falei, é para lá que eu vou. E no Brasil, na época que tu se formou na tua área, quanto tempo tu chegou a trabalhar ainda lá? Tu chegou a trabalhar muito tempo na tua... Eu fiquei uns 6, 8 meses, mais ou menos, trabalhando e tudo mais. Até passei no mestrado também na época, mas não adianta, quando não é, não é. E como que tu descobriu a nossa assessoria? Porque tu já sabia que podia estudar medicina na Argentina, da qualidade e tudo mais, mas e como que tu encontrou a gente? Então, no início eu queria ir para a fronteira, porque como eu moro aqui no sul, fica bem mais perto, e aí eu ia para Barcelona da fronteira. Só que eu comecei a pesquisar sobre, não tinha muito vídeo da Barcelona deles lá, e aí nessa de pesquisar muito vídeo no YouTube sobre medicina na Argentina, acabou aparecendo o YouTube de vocês. E aí eu comecei a olhar todos os vídeos, assistir todos os vídeos que tinha, assim. Aí eu descobri La Rioja, que eu não sabia que tinha, não sabia sobre essa sede, só tinha ouvido falar sobre as outras duas. E aí já segui vocês no Instagram, comecei a acompanhar, e foi isso, assim, foi tipo, tava pesquisando, por sorte apareceu. E agora eu fiquei até curioso, tipo, o que que te levou a contratar a gente? Porque vídeos a gente encontra vários aí pela internet, né? Mas o que que foi crucial para tu contratar a gente? Eu acho que vocês me passaram uma segurança que eu não tinha recebido ainda, assim.
Não sei, tipo, desde o primeiro contato, eu sempre fui muito bem tratada e vocês são muito simpáticos, muito queridos, tiraram todas as minhas dúvidas, mesmo antes de eu falar, vou fechar com vocês tiraram todas as minhas dúvidas, até inclusive eu falei com a Josi antes de sair a nota do Enem, e eu falei que eu ainda estava esperando a nota do Enem, ela falou, não tem problema, fica tranquila, a gente está aqui para tirar qualquer dúvida, independente se tu vai ou não, e foi assim, ela, tipo, tirou todas as minhas dúvidas, e aí, no momento que eu disse estou indo, ela estava ali já preparada, esperando. Então já estava praticamente quase tudo certo, né? Já estava quase tudo certo. E é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, né? De ajudar as pessoas, além do conteúdo que a gente posta, sempre que alguém precisa de uma ajuda, que manda mensagem para a gente, precisando ali tirar dúvidas, a gente sempre se disponibiliza para ajudar, porque a gente entende, né? Que a gente sabe o que está por trás disso, que inclusive é o mesmo sonho que a gente tem. E há um tempo atrás a gente estava na mesma situação que as pessoas estão hoje, né? Pesquisando ali, com uma insegurança, às vezes a gente sente um medo também, não tem uma confiança. Eu lembro que antes de vir para cá eu pesquisei bastante também, conversei com bastante assessoria na época, só que nenhuma me passava uma segurança, sabe? Como que eu vou saber se é verdade? De onde que é essa pessoa? Como que eu vou saber se não é golpe, entendeu? E a gente passa por isso mesmo, é normal. Então, por isso que a gente tenta manter esse contato direto com as pessoas, fazer live, entendeu? Para passar a segurança para as pessoas ficarem tranquilas e seguras e não desistirem do sonho de estudar medicina, porque é uma oportunidade incrível, só que muita gente acaba nem tentando, na verdade, por conta do medo, da dificuldade, que acha que não vai conseguir, por causa do idioma também, que inclusive é uma coisa que eu quero até te perguntar agora. Quando você começou a faculdade, você já sabia falar espanhol? Então, nesse momento que eu comecei a pesquisar sobre a Argentina, eu baixei o Duolingo e comecei a dar uma treinadinha no Duolingo, né? Desde então. Então, nesse ano que eu estava fazendo cursinho, eu continuei treinando pelo Duolingo e tal, mas não é a mesma coisa, né? Mas ajudou um pouquinho. E aí, a partir desse momento que saiu a nota ali, eu vi que não dava para eu entrar numa pública aqui. Eu achei um curso e comecei a fazer esse curso direto, assim, dia e noite, assim, diretão, e assistir série com áudio e vídeo e legenda, tudo em espanhol. E aí botei o espanhol, tipo, no meu dia a dia, assim, nesse momento antes, né? Que foi mais ou menos uns 2 meses antes de começar a aula. E aí, quando começou a aula, assim, eu já estava segura com o idioma. Não que eu sabia, mas, tipo, conseguia entender bem, tranquilo e tudo mais. Então, não foi um empecilho, assim, eu acho que é só questão de se empenhar mesmo em compreender a língua, né? Porque, querendo ou não, a gente está indo para o país deles, então quem tem que se adequar somos nós, né? Então, eu botei isso na minha cabeça, eu tenho que falar, ou pelo menos entender tranquilo, porque sou eu que estou indo para lá. E aí, foi tranquilo, assim. Importante a gente entender que é um processo, né? Que a pessoa não vai chegar aqui já sabendo falar o idioma, que nem você começou pelo Duolingo e foi ele se dedicando, aprendendo, colocou espanhol no teu dia a dia. Então, a pessoa tem que começar aos poucos mesmo e com o tempo ela vai aprendendo. E quando chegar na Argentina, pode ter certeza que o teu espanhol vai melhorar, tipo, 1000 vezes, sabe? Porque tu vai começar a praticar ali o idioma, tu vai ter a experiência do dia a dia, né? Vai na padaria comprar pão, vai falar espanhol, vai no supermercado, é o dia todo falando espanhol. E aí eu já vou deixar algumas dicas para a galera aqui que está com dificuldade em relação ao idioma, né? Que a primeira coisa que tu fez aí foi colocar o espanhol no teu dia a dia. Então já é a primeira dica que eu dou. Tenta colocar o espanhol no teu dia a dia, sabe? Quando tu for assistir um filme, uma série, coloca em espanhol, sem legenda. Se tu tá com dificuldade agora no começo, pode até colocar com legenda, mas tenta tirar a legenda aí da tua vida. É igual quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, tem as rodinhas ali, e aí depois você vai e tira as rodinhas quando você se sentir mais seguro, sabe? E muda a configuração do celular, a configuração do computador, para você ter o máximo de contato possível com o idioma durante o seu dia a dia. Uma dica muito importante também, tenta começar um curso de espanhol básico aí, o mais básico possível que seja, para você não se complicar, sabe? Para você aprender um bom dia, boa tarde, aprender a se apresentar. E como que foi? Felipe, outra coisa que eu fiz também, que agora eu me lembrei, é que eu já seguia Barcelona no Instagram, né? Então, de vez em quando eles postam algumas palestras gratuitas e coisas assim. Então, eu também participei de algumas dessas palestras.
para de fato ouvir, ver se eu entendia, né? Porque daí o assunto era um pouco mais sério, assim, diferente de um curso que a gente vê as regrinhas do espanhol e tal. E eu consegui entender tudo, assim, também quando eu assisti. Então, isso foi me tranquilizando bastante, assim, para o início das aulas. E é bacana também isso, né? Porque você estava assistindo as palestras da própria faculdade que você já queria estudar. Então já dava para tu ter uma ideia ali de como que seriam as aulas, do sotaque, porque tem isso também, né? Tem as diferenças do sotaque dos espanhol. Tem espanhol da Argentina, tem espanhol da Espanha. Então, às vezes, você estuda ali o espanhol, tá acostumado com aquilo, e quando você vai ver é completamente diferente. Só que também não é para se desesperar por causa disso, né? Uma coisa que eu sempre falo, que é importante entender isso, que é um processo, que é normal sentir medo, porque é tudo muito novo, muito diferente, e é por isso que a gente está aqui hoje, para facilitar a vida de vocês nesse processo de intercâmbio. E como que foi também, tu, em relação a medo, já que a gente está falando disso também, tu sentia muito medo, assim, de ter, sei lá, de começar a faculdade, não entender nada da faculdade, do conteúdo, não conseguir fazer as provas? Eu acho que bem no início, talvez, tipo, no início do processo, né? Escolher estudar na Argentina. Mas agora ali, esse ano, quando eu já estava tudo certo, já tinha decidido, não tinha medo disso, não. Eu acho que, como tu falou, é um processo e a gente vai aos poucos se habituando, assim. Por exemplo, no início do ano, eu não conseguia assistir a aula e fazer outra coisa, ou responder alguém no celular, ou sei lá, escrever no meu caderno. Não conseguia, porque eu tinha que prestar muita atenção para entender. Agora eu já consigo, acho que até responder alguém que está lá do meu lado, falando enquanto eu estou ouvindo aqui. Tipo, é um processo mesmo. Já estou sonhando em espanhol, então acho que tá tudo certo. Então já está praticamente bilíngue, né? Estamos indo pro caminho. Acho que Quanto quando tempo? chegar vai ser assim um impacto maior, né? Porque daí não tem como correr para o português na hora que tiver desesperado. Mas uma coisa que eu faço também é que sempre na minha aba da internet do celular tá o Google Tradutor. Então, na hora que eu tô na dúvida em alguma coisa, eu corro sem vergonha nem medo para o Google Tradutor, porque ele tá ali para isso, para ajudar. Sim, nossa, gente, inclusive é muito importante a gente fazer isso, porque é onde a gente aprende, né? Pelo menos eu, quando eu vou pesquisar, ou principalmente quando eu pergunto também. Sempre que eu não sei de alguma coisa aqui, eu vou e pergunto da pessoa, né? Peço para me explicar como é que é o nome e tudo mais. Às vezes a pronúncia deles é diferente e você não entende. Porque, por exemplo, eu consigo entender muito bem se eu souber como escreve. E às vezes eu pergunto, mas como que escreve isso? Aí a pessoa vai e me fala, só que é muito importante seguir essa dica também de ter o Google Tradutor contigo, sempre que precisar já está ali. E pode passar um feedback da faculdade agora, falar como que está sendo, quais eram as suas expectativas, se a faculdade tem um ensino de qualidade, se era o que você esperava mesmo. Então, desde quando eu pesquisava, eu sempre ouvi falar muito bem da Barcelona. Então, eu já fui para a faculdade meio que sabendo que não ia ser uma faculdade ruim e que ia ser puxado e que, enfim, tudo isso. E realmente a faculdade é maravilhosa, os professores são muito bons, são exigentes, mas acho que isso é o mínimo, né, de uma pessoa que quer se formar médico, cuidar de alguém, a gente tem que se dedicar, dar o nosso melhor e aprender o máximo que a gente puder, mas a faculdade nos dá o embasamento completo, assim, para isso. Eu também faço minha parte, né, estudo todos os dias, bastante aí para dar conta, mas eu tô realmente muito realizada e muito feliz. E quando alguém me pergunta, é até uma coisa que minha mãe me falava, que quando eu não estava fazendo o que eu queria, me perguntavam e eu ficava com aquela cara assim de então. E já quando me perguntam da medicina, eu já abro um sorriso na hora e já é assim, é assado, e aí eu quero já contar para a pessoa tudo, como é que funciona, porque eu fico muito animada, porque realmente estou muito realizada. A faculdade é incrível, a assessoria também tem me ajudado muito em todas as minhas dúvidas, em tudo que aconteceu ou deixou de acontecer, tudo assim, vocês têm tirado todas as minhas dúvidas, e os professores, eu não posso falar assim nada além de que eles são muito bons, porque eles realmente são muito bons. Tenho aprendido muito e acho que aquele meu medo lá de quando eu era criança para o ensino médio, né, de não ser capaz, isso já
tá fora, assim, não vejo assim mais. Eu sei que eu consigo, que eu posso e que a faculdade me dá tudo que eu preciso para ser a melhor médica que eu puder ser. Então, estou realmente muito feliz e realizada. Nossa, que bacana. Eu fico muito feliz em saber que está dando tudo certo para você, que você se adaptou bem na faculdade, que você está gostando, porque, inclusive, esse é o nosso objetivo, né? A gente está aqui como assessor e a gente quer ver os nossos assessorados felizes e realizados, saber que eles estão conseguindo ir bem na faculdade e que está dando tudo certo. É muito importante a gente entender também essa questão, né, de que a gente pode fazer qualquer coisa. Eu sempre falo isso para a Josi. Basta você sentar ali, se dedicar para aprender aquilo e fazer, entendeu? E não desistir também, porque não pense que você vai conseguir fazer uma coisa de primeira ali, vai sentar e vai fazer dar certo. A primeira vez pode dar errado, a segunda vez vai ficar mais ou menos, a terceira você já vai melhorando. E um feedback aí também da nossa assessoria agora. O que você poderia falar? Qual foi a tua experiência com a gente? Bom, a minha experiência com a assessoria é a melhor possível. Como eu falei, tudo que eu pergunto, que eu fico em dúvida, às vezes eu até brinco com a Josi, desculpa encher o saco com isso, porque eu peço 1000 vezes a mesma coisa às vezes, mas ela sempre me ajuda em tudo que eu preciso, sempre me dá atenção, o Felipe também, sempre me responde as coisas, sempre ativos nas nossas redes sociais também, não só nas deles, então tudo que a gente compartilha relacionado assim à faculdade, a nossa mudança para a Argentina, vocês estão sempre ali participando desse momento com a gente, acho que isso é muito importante. E antes de mais nada, a gente desenvolveu uma relação de amizade, assim, que eu acho que é muito importante. Porque não é só, vocês não são só meus assessores, são pessoas que eu confio, que eu posso perguntar qualquer coisa, assim, que vão me responder e vão entender o que eu tô procurando e tudo mais, assim, para mostrar o quanto a gente confia, assim, em vocês. Quando a gente estava olhando apartamento agora essa semana, que eu estou procurando, eu falei de um que fica perto da casa de vocês e a minha mãe falou assim, nossa, se fica perto da casa deles, então tá ótimo, porque ela confia muito em você. É muito legal saber disso. E a gente gosta muito de conversar com os pais também, né? E ter esse contato assim bem próximo, justamente por isso, para passar essa segurança. E é muito legal quando os pais, ou até mesmo quando os assessorados falam, né? Que os pais confiam, ou que vocês mesmos confiam na gente. Sempre comenta aqui em casa, né? Que parece que a gente já se conhece uma vida inteira, tem uma intimidade, né, de conversar e tudo. A gente sempre procura interagir bastante para conhecer vocês, mesmo que, assim, pela internet, para quando chegar aqui a gente ter um contato um pouco maior, para a gente ter essa proximidade, essa amizade também, que é o que a gente sempre fala, né? Não é só trabalho. Então, assim, claro, a gente está aqui para prestar um serviço e a gente sempre tenta prestar, tenta não, né? Mas a gente sempre presta da melhor forma possível e faz tudo o que a gente pode, mas tem o depois também, né? Que a gente vai estar aqui junto, na mesma faculdade, na mesma cidade, e a gente passa sempre para vocês o nosso ponto de vista da cidade, da faculdade, da vida aqui, que a gente gosta muito, né? E a ideia de ter essa conexão também, eu acredito que é um dos mais importantes, né? Porque, por exemplo, não adianta eu só te ajudar a resolver documentação, fazer tua matrícula e pronto. Você quer ter uma pessoa ali para você confiar, para ter uma relação boa, uma pessoa para te aconselhar e falar, nossa, Natasha, eu acho que esse apartamento aqui não é legal. Imagina se eu chegasse só alugar esse apartamento para você e pronto, fiz meu papel. Não, entendeu? Eu quero ver você morando num lugar bom, uma boa localização. Então, tudo isso é importante nesse processo, né, de ter que mudar de país, que é uma coisa muito complexa para pensar. Imagina, você ter que sair do seu país e ir para um lugar completamente desconhecido, estudar em outro idioma. Então é muito importante ter esse contato, essa conexão, essa amizade que a gente tem. Até agora que vocês falaram dos outros assessorados, isso também é uma coisa muito legal, que desde o início ali a gente teve primeiro uma reunião, né, com todo mundo por videochamada, e aí depois foi criado o grupo no WhatsApp, então a gente já fez muita amizade, assim, entre nós todos. A gente, tipo, são 2 turmas do pré-grado do meu ano, né, agora. Alguns não estão na minha turma, mas são meus amigos por causa da assessoria, então a gente conversa, a gente pede coisa de trabalho, a gente se ajuda com resumo, se ajuda como dá, assim. Fizemos amizade também com o pessoal em si, sabe?
não só com vocês diretamente. Isso também é muito legal, porque a gente já entrou na faculdade já conhecendo algumas pessoas, assim, a gente não estava lá sozinho. Já se sente mais em casa, né? Já sente que não vai chegar aqui sozinho, que já vai ter um monte de amigo na faculdade. E muitos dos nossos assessorados também, para vocês que estão assistindo, a gente também tem essa intenção de juntar todo mundo para dividir apartamento, para fazer amizade, né? Mas também para dividir apartamento, porque muitas pessoas querem dividir e aí ficam pensando, e agora, com quem que eu vou dividir se eu não conheço ninguém? Então, ninguém melhor do que um colega da assessoria para dividir o apartamento, uma pessoa que você já está ali conhecendo pela internet. A gente sempre fala, conversem abertamente sobre dinheiro, né? Principalmente as condições, né, de pagar o apartamento. Então, assim, definir bem certinho, né? Quanto que pode pagar, como é o estilo da pessoa, para ver se bate com o seu também, né? Porque isso é muito importante para quem vai conviver. A gente sempre fala tudo, assim, falem abertamente sobre tudo, se conheçam mesmo, porque é uma decisão importante. A gente sempre fala que é muito bom saber que são pessoas muito boas, de famílias muito boas, sabe? Vocês se escolherem, né, para dividir já conhecendo um pouco a pessoa, né? Então, não é uma pessoa que você só viu a foto na internet e vai chegar e dividir um apartamento. Então, isso para a gente também é importante. É importante a gente conversar com os pais, é importante conversar muito com os assessorados para saber como vocês são. Então, eu acho que vai muito além de ser uma assessoria, vai muito além de fazer a sua matrícula, né? Então, o Felipe sempre fala, o que a gente faz é o que a gente gostaria que fizessem por nós, quando a gente chegou aqui. Se um dia for mãe, é como eu quero que as pessoas façam com os meus filhos, sabe? É um carinho, um cuidado que a gente faz questão de ter. As coisas seriam melhores se as pessoas pensassem desse jeito, né? Eu vou prestar um serviço aqui, da maneira que eu gostaria de receber, de ser tratado. Vou tratar essa pessoa bem porque eu gostaria de ter sido tratado dessa forma, né? Quando eu cheguei aqui na Argentina, o que eu mais queria, cara, eu lembro que eu ficava, todo lugar que eu ia, eu via um brasileiro, é brasileiro? Tá, e aí, beleza? Já ia ali tentar fazer amizade, porque eu não conhecia ninguém aqui, eu conhecia uma pessoa, que foi a Angélica, uma amiga minha, que me ajudou muito, inclusive, foi me receber no aeroporto, me ajudou a alugar o hostel também, só que ela não ficava 24 horas comigo, sabe? Então, no dia a dia, eu tinha que me virar sozinho, e era muito complicado, eu não tinha uma pessoa para compartilhar aquele momento ali. Às vezes, a pessoa está vindo para cá e fala, nossa, Natasha, amiga, eu estou com muita ansiedade, eu estou com medo, o que você vai levar na mala? Eu vi que dá para fazer, entendeu? Compartilhar as dificuldades, dicas, coisas boas, que é muito bacana isso. Um conselho que tu daria para uma pessoa que está pensando em vir estudar na Argentina, que ainda não teve nenhum contato com o idioma, sabe, que está naquele processo ali ainda, sentindo aquele medo? Eu acho que primeiro eu diria para a pessoa fazer o que eu fiz, de se formar em Instagram e YouTube das pessoas que estudam aqui. Independente da faculdade, porque tem várias, né, faculdades, mas veja vídeos, siga as pessoas que estudam aqui, que estão falando todos os dias sobre a sua experiência, mostrando como mostrando o lugar, mostrando... Siga o Felipe e a Josi também, porque eles mostram todo dia. Além disso, assim, eu acho que essa parte de colocar o espanhol no teu dia a dia é muito importante para tu se sentir tranquilo. Então, assiste série, filme em espanhol, vai se ambientando com o idioma, coloca playlist em espanhol, até não falei isso antes, mas a minha playlist de despertador é em espanhol, porque eu ouvia o tempo todo, assim, e até o meu despertador é em espanhol, mudei minhas redes sociais para espanhol. É botar no teu dia a dia, assim. O falar vai ser só quando começar as aulas mesmo, ou quando estiver na Argentina, né, como a gente está fazendo EAD, o nosso foi quando começou, mas quando estiver na Argentina ou quando começar as aulas, que você vai poder falar de fato, né? Vai falar de verdade. Mas começa a ambientar o teu ouvido, a entender o idioma e realmente se torna tão fácil assim de uma hora para outra. No início parece que não vai dar. Eu tinha muito medo no início, assim, de
nossa, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir estudar em espanhol? E depois, nossa, é tão tranquilo, assim, começa a ficar tão tranquilo, até mesmo isso de a gente estar estudando em espanhol, né? Então, os livros que eu leio são todos em espanhol, então o vocabulário, assim, ampliou um monte. Questão de, como o Felipe falou ali no início, é um processo mesmo. Então, é isso, é botar no teu dia a dia, se dedicar também, não deixar o espanhol de lado, né? Porque a gente tem até na Barcelona, tem no primeiro ano, tem um curso de espanhol, então eu também me dediquei muito nesse curso que a gente teve, participei bastante das aulas nesse curso. Muito importante entender essa questão do processo, né? Porque às vezes a gente fica frustrado, a gente tenta fazer um negócio, não dá certo, meu Deus, eu não vou conseguir aprender. Aí você escuta uma música ali pela primeira vez e, meu Deus, não entendi nada que o cara cantou. E aí, como que eu vou estudar medicina? Como que eu vou para a Argentina? Mas escuta de novo, fica uma semana ali ouvindo músicas em espanhol. É aquele negócio, como você falou, é um processo e tem que ir treinando. Tinha uma professora nossa de espanhol que ela sempre falava que a gente tem que treinar o nosso ouvido, entendeu? A gente tem que chegar aqui com o ouvido treinado, que quando a pessoa falar com a gente vai conseguir entender. Uma coisa que acontecia comigo, a pessoa falava muito rápido, eu não entendia, e eu pedia para a pessoa falar devagar. E aí eu fui falar para essa minha professora, ela falou, porque seu ouvido não está treinado, então vai ouvir música, vai assistir séries, né, em espanhol também, para você ir treinando seu ouvido, e é dessa forma que você vai conseguir entender as pessoas aqui. Tem muito brasileiro na sala, então sempre que eles botavam alguma coisa, alguém dizia, tá, mas o que é isso? E aí eles explicavam, a gente já sabe as gírias, eu já falo alguma coisa, e a gente vai indo, vai aprendendo, né? É isso mesmo, aí vai aprendendo, não tem. Para quem não sabe o que é orelha, é tipo muito, entendeu? É que nem a gente já falou, no Brasil é tipo trilouco, sei lá, não sei se alguém fala isso, né? Vocês falam, né? Falamos um pouquinho. Não tanto, porque não é Rio Grande do Sul ainda, mas um pouquinho sim. Quanto que você já investiu, né? E no que você investiu de material, assim, para o pessoal ter uma ideia de custos? Então, tem algumas meninas da minha cidade aqui que fazem na da fronteira. Então, como é a mesma sede, o material é o mesmo, eu comprei alguns apuntes impressos só, para me ajudar. Apunte, para quem não sabe, é como se fosse anotação de aula de alguém. Então, eu comprei esses apuntes e pergunteiros dessa menina. Eu gastei, acho que foi 180, que ela me vendeu o usado dela, né? Fora os apuntes, eu comprei um tablet, porque eu estava usando no computador só os livros. Porque eu não pretendia imprimir, até porque tem um ladinho engenheiro ambiental ainda, né? Então, não pretendia imprimir os livros, até para não gastar mais tanto. Então, eu estava usando só no computador, mas daí eu achei que o tablet ia me dar uma ideia melhor de que eu estava com o livro na mão e acabei comprando um tablet. Aí, no tablet, eu gastei 1.300, 1.400, mais ou menos. Mas é aquilo, né? Uma coisa que não é obrigatório ter, mas está me ajudando bastante, assim. E uma coisa que me motivou muito também quando eu fui decidir, né, para onde eu ia, eu acabei olhando de outros países também, como eu falei, já sabia que tinha Paraguai, Bolívia e tudo mais, mas o fato de ter o convênio com a Espanha foi uma coisa que, além dos Nobéis, né, que a Argentina tem, que chamou muito a minha atenção. Se eu vou para lá, se eu não vou, não tem como saber ainda, é muito cedo, se vou voltar para o Brasil, se não vou, a gente não sabe ainda, né? Não tem como dizer. Mas isso me deixou muito feliz porque é uma oportunidade. E além disso, também outra coisa que é meu foco, assim, é a questão de poder fazer uma parte do internato fora, né? Então, isso também me chamou muita atenção, ter esse convênio, porque a universidade que eu fiz aqui em Santa Catarina tinha também, e eu acabei não conseguindo na época, porque como eu estava fazendo o curso, assim, não tão dedicada como eu estou agora, fiquei perto, mas não deu, não consegui vaga para ir. Então, já entrei, assim, com esse foco. Eu vou fazer de tudo para conseguir ir, assim, que é uma experiência que eu quero ter. Só para vocês entenderem, né? No último ano da faculdade, a gente faz o internato rotatório, que são algumas especialidades no hospital, né? E aí, a Barcelona tem convênio com vários países e a gente pode escolher fazer um intercâmbio de 2 meses, escolhe uma das especialidades, por exemplo, quero fazer pediatria. Quero fazer pediatria no Brasil, por exemplo, que é um dos países. Uhum. Então, você vai fazer essa especialidade no Brasil durante 2 meses.
tá? Aí a gente explica direitinho isso para os assessorados também, como que funciona, o que que precisa, quais são as regras e tudo mais. Mas é uma oportunidade muito legal, não só para o Brasil, né? São vários países que a faculdade dá essa oportunidade, essa opção, mas a maioria sempre acaba falando, que legal, por causa do Brasil, porque tem essa vontade de fazer no Brasil mesmo. Natasha, para quem está na dúvida de contratar o nosso assessoramento, o que você aconselha? Contrate já, tá perdendo tempo. Eu tenho até umas amigas agora da faculdade que tiveram alguns problemas com o assessoramento delas e elas falaram para mim, meu Deus, por que eu não sabia que eles existiam? Porque eu falo de vocês sempre. E aí é isso, contrate, tá perdendo tempo. Ai, que bom, obrigada mesmo. Muito obrigado mesmo, isso é muito bom para a gente, sabe? Pelo menos eu me sinto muito realizado, porque a gente dedica muito tempo nisso, muito esforço, sabe? Para que tudo saia da maneira correta. E não tem preço, né? Você tá falando isso assim aqui pra gente, para todo mundo, né? Como funciona o pré-grado? A Natasha faz o pré-grado extensivo, que ele começa em maio e termina em dezembro, tá? Essa próxima turma que vai começar agora é a turma intensiva, que vai ser de janeiro a março. Então, só para o pessoal entender assim como que é, o que é o pré-grado. O pré-grado é o primeiro ano. E como que funciona? Então, como a Josi falou, eu estou fazendo o extensivo. Então, a gente tem 1 ou 2 aulas por dia, né? De 2 horas. O pré-grado são divididos em 2 combos, que é Introdução ao Estudo da Medicina e Bases Biológicas e Antropológicas da Vida. Então, é como diz o nome, pré-grado. É uma pré-graduação onde a gente tem uma base para entrar tranquilo para o segundo ano, para tudo que a gente precisa saber. Então, a gente tem a anatomia básica, um pouquinho de fisiologia básica junto também com a anatomia, biologia celular e molecular. Também temos antropologia e história da medicina, onde a gente aprende desde o início, como é que começou as coisas e como chegou até hoje, a evolução na medicina e tudo mais. E química também, que é bioquímica e química, onde a gente também aprende análise química, hemograma, exame de urina, essas coisas assim, a gente aprende a identificar o básico do que a gente vai ter que saber depois, é claro. Mas, e além disso, daí tem o outro combo, que é a introdução à medicina, onde a gente tem matérias de metodologia e investigação científica, que a gente vai aprender, de fato, como estudar, desenvolver uma pesquisa científica. Inclusive, eu, por causa de um dos professores, que é o professor dessa matéria, eu fiz um trabalho de dengue e apresentei na jornada científica já esse ano. Então, isso também é uma coisa bem legal, assim, que tem oportunidade, é só se jogar que dá tudo certo. E também temos a APS, que é a Atenção Primária à Saúde, onde a gente aprende sobre o sistema de saúde da Argentina, como funciona. Também, no caso, as práticas seriam como se fosse num postinho aqui no Brasil, assim, a gente aprende a aferir pressão, sinais vitais, a gente aprende como que é a vacinação, tudo mais. Então, tem muita coisa, assim, é difícil falar em pouco tempo tudo, né? Mas a PS é a matéria, assim, que eu mais amei desse ano. No extensivo, a gente tem 2 provas de bases biológicas e mais a final, e de introdução é 1 prova mais a final. Então, são ao todo 5 provas. 5 provas. E quando que começam as inscrições da Barceló? Tanto da Barceló quanto da UNLAR abrem agora em novembro, tá, gente? Então, para a matrícula, a gente já tem que estar com a documentação toda pronta, a Natasha sabe. Antes mesmo de abrirem as inscrições, a gente já tinha a documentação dela. Então, é muito importante contratar o assessoramento com antecedência para a gente providenciar toda a documentação para quando abrirem as matrículas, a gente já está com tudo na mão e já fazer as matrículas de vocês, tá? Qual que é a faculdade que tem menos burocracia para entrar, né? Das públicas. A gente conhece algumas faculdades aqui da Argentina, né? E de todas, não é a mais fácil, tá, gente? Mas acredito que a que tem menos burocracia seria a UNLAR, que é aqui na cidade,
Por quê? Tem o curso de ingresso de 2 meses, só que só depende de você. Você vai fazer o curso de ingresso, você vai fazer a prova, e se você tirar a nota mínima, você vai entrar na faculdade, tá? E você precisa apresentar o certificado de espanhol, que as públicas exigem, né? O certificado tem que ser intermediário para um lar, e você tem a opção de fazer o cursinho da faculdade, e no final você faz a prova, e aí também atingindo, né, a pontuação, você consegue o certificado. Então, essa é a forma mais simples, digamos assim, porque tem outras faculdades aqui na Argentina, públicas também, que o curso é um pouquinho mais extenso, mas tem mais pessoas, né, estudando e tudo, fazendo, só que tem essa dificuldade aí do certificado também, tá? Que às vezes o certificado acaba dificultando. Mas é basicamente isso. Do pacote da assessoria também. Se você puder falar, foi uma coisa que perguntaram bastante para a gente, né? Qual que é o pacote que o pessoal costuma contratar, né? O que tem nesse pacote? Porque a gente está lançando esse pacote aqui nesses próximos 2 dias, né? Que ainda tem para você comprar esse pacote extra, né? Esse pacote exclusivo, para você contar o que tem no seu pacote, né? Que você contratou na época, e para a gente depois falar um pouquinho desse pacote que a gente lançou. Mas o meu pacote era o pacote VIP, acho que é o nome, onde eu tinha todo o assessoramento com a minha documentação, tinha direito a um chip de celular, a assessoria imobiliária, que foi uma das coisas que me fez contratar assessoria, inclusive, porque eu tinha muito medo de alugar uma coisa daqui e ser enrolada, ou sei lá, porque, né, não dá para confiar em todo mundo, a gente sabe. Então, isso era uma coisa que me dava muito medo. Aí, além disso, auxílio para fazer conta no banco, para conhecer mercado, para... Enfim, eu nem sei dizer tudo que tem, porque é muita coisa, assim. Para mim já era bastante coisa esse pacote, mas eu vi que o outro tem umas coisas a mais ali que eu queria. Aí, para finalizar a dúvida aqui, né, do Clodoaldo, aí ele perguntou se isso tem dificultado os cursos para os estrangeiros. Não, pelo contrário, tá? Para a gente é muito mais fácil entrar na faculdade aqui do que no nosso país. Então, pode ficar tranquilo em relação a isso, que aqui você consegue ter acesso à universidade, estudar, ter um ensino de qualidade também, que é muito importante para a gente, né? Que é uma coisa que a gente vai fazer para o resto da nossa vida. Daqui, quanto tempo dura o pré-grado de setembro? Fala dos 3, né? Tem o pré-grado de janeiro, o pré-grado de maio e o pré-grado de setembro. O pré-grado de janeiro e de setembro são turmas intensivas, tá? De 3 meses. E o pré-grado de maio dura 7 meses. Fazendo esse pré-grado de janeiro, tem aquela opção, né, que você vai fazer os 2 anos em um. Então, por exemplo, essa turma da Natasha, ela começou em maio, vai terminar em dezembro, e em março do ano que vem, ela vai começar o 2º ano dela. Existe essa diferença de tempo do pré-grado de maio. É porque eu vou explicar como que funciona. No pré-grado de janeiro, você vai ter de 4 a 8 horas de aula por dia, de segunda a sábado, tá? No pré-grado de maio já é um pouco mais tranquilo, a carga horária diária já é menor, só que a carga horária total é a mesma, você vai ter 280 horas no pré-grado, tá? Então essa aqui é a principal diferença, no pré-grado de janeiro a carga horária diária é maior. Natasha, muito obrigado, viu, por ter participado da live com a gente, foi muito bacana. Eu que agradeço vocês pelo convite, tem algumas amigas minhas aí participando, e elas sabem que eu falo sempre sobre, é uma coisa que eu gosto muito de falar, eu adoro levar informação para as pessoas, para elas saberem que é possível fazer medicina, e às vezes a gente está aqui sofrendo e tal, por causa de um vestibular, ou por causa da condição financeira, como é o meu caso, que eu não tinha como pagar 7 mil numa faculdade. Então, ali a gente tem essa oportunidade no ensino de qualidade num país que é preocupado com a educação. Então, assim, muito gratificante levar para as pessoas essa informação. E desde que eu comecei, eu tenho recebido muita mensagem de pessoas que não tinham noção nenhuma que existia essa oportunidade, sabe? E que vêm me perguntar sobre, que falam, eu já pensei, mas eu não sabia que tinha. E, enfim, é muito bom, assim, levar essa informação para o pessoal. Até vou finalizar, assim, dando parabéns para vocês pelo canal, assim, não só pela assessoria, né, mas pelo canal, pelo Instagram, pelo YouTube,
porque assim como levou a informação para mim e me fez ir para La Rioja, tenho certeza que levou muitas pessoas aí, até as pessoas depois que já estavam também, que tiveram mais informação de algumas coisas. Então, é muito importante, assim, esse contato que a gente tem graças a pessoas que, como vocês, levam a informação para a gente. Então, muito obrigada pelo convite para a live, assim, e muito obrigada por tudo que vocês já fizeram por mim até agora. A gente que agradece, né, pela confiança no nosso trabalho, por tudo, na verdade, por ter participado da live, foi muito bacana. Eu tenho certeza que essa live vai ajudar muita gente, às vezes, que a pessoa está com medo, insegura, e a gente entende. E é por isso que a gente está fazendo essa live aqui, tendo essa troca contigo, que é para as pessoas verem, né, que é de verdade, que é possível realizar o sonho de estudar medicina, que a pessoa só precisa tomar uma atitude de não ficar na mesma situação e aproveitar a oportunidade. E se vocês que estão aqui na live tiverem qualquer dúvida, manda para a gente no WhatsApp. A gente está lá nesses dias para responder vocês prontamente no WhatsApp, no Instagram, tá? Sempre para tirar dúvida. O Felipe abre caixinha de perguntas sempre no Instagram para responder vocês. A gente mostra muito aqui a cidade, como é, preços, tudo. E assim, algumas pessoas acabam falando mal, né? Assim, sempre tem alguém que fala mal, mas tudo que a gente mostra para vocês é com os nossos olhos, é o nosso ponto de vista, é a nossa vivência e é a nossa realidade. E é essa realidade que a gente quer mostrar, que é uma realidade possível, que é possível você viver aqui e gostar do lugar e viver muito bem. Então, assim, é um lugar que a gente vai passar muito tempo da nossa vida. Então, a gente quer mostrar o melhor lado disso. E o objetivo é ajudar, né? Focar no lado bom, que a gente pode estudar medicina, realizar o nosso sonho. E muito obrigada, Natasha, por todo o carinho, por indicar sempre a gente, por falar como foi a sua experiência, né? E tudo, e contar aqui para o pessoal realmente como está sendo para você, porque às vezes a pessoa fica com essa dúvida, né? Mas será que é assim mesmo, como eles estão falando? Então, é importante a gente ter as outras pessoas que também estão vivendo isso que a gente está vivendo. Você pegou ainda essa fase de fazer o pré-grado online, né? Por conta da pandemia. Então, foi uma situação atípica, mas mesmo assim deu tudo certo, tá dando tudo certo, né? Você tá conseguindo estudar, tá terminando já o primeiro ano. Então, é muito importante para as pessoas verem isso e terem essa certeza, né, de que realmente está acontecendo. E muito obrigada mesmo. E todo mundo que estava aqui, que está aí até agora, muito obrigada por ter assistido. E agora a gente está lá disponível para responder todas as perguntas que vocês tiverem sobre a faculdade, sobre a cidade, sobre o plano master, sobre assessoria e tudo mais.